O Egito Antigo. A história do Egito Antigo se estende por cerca de 3.000 anos, desde cerca de 3.100 a.C. até 30 a.C., quando foi incorporado pelo Império Romano. Durante esse período, o Egito desenvolveu uma das primeiras civilizações complexas da história, com avanços significativos em áreas como arquitetura, escrita, matemática, agricultura e medicina. Os egípcios também deixaram uma rica herança cultural, incluindo arte, literatura e mitologia. A história do Egito Antigo teve uma grande influência na formação da civilização ocidental, e sua arqueologia e arte ainda são estudadas e admiradas até hoje. A formação do Egito ocorreu por volta de 3.100 a.C., quando o faraó Anarmer unificou as duas regiões do Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito era composto por uma região montanhosa ao sul do Egito atual, enquanto o Baixo Egito era uma região plana ao norte, ao longo do Nilo. A unificação dessas duas regiões permitiu o controle da agricultura e do comércio no Vale do Nilo, tornando o Egito uma das principais potências econômicas da época. A agricultura era a principal fonte de renda no Egito Antigo, e a unificação permitiu o controle das cheias do Nilo, que fornecia água para as plantações. Isso permitiu o desenvolvimento de uma agricultura intensiva, produzindo cereais, frutas e legumes em grandes quantidades. Além disso, o Egito também se beneficiou do comércio, estabelecendo relações comerciais com outras civilizações antigas, como os povos da Mesopotâmia e da Pérsia. Isso permitiu o comércio de bens como metais, madeira e escravos, tornando o Egito uma potência econômica e comercial na região. As principais crenças religiosas do Egito Antigo eram politeístas e centrado em um grande número de deuses e deusas, cada um dos quais representava uma força da natureza ou um aspecto da vida humana. Entre os deuses mais importantes estavam Ra, o deus do sol, e Osíris, o deus da ressurreição e do submundo. Os templos eram os principais locais de culto no Egito Antigo, onde os sacerdotes realizavam rituais e oferendas aos deuses. Esses templos também eram usados para guardar relíquias sagradas, como múmias de faraós e objetos funerários. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e no julgamento após a morte. A crença na vida após a morte levou à construção de tumbas elaboradas, como as pirâmides, para acomodar as múmias e os bens funerários dos faraós e outras pessoas importantes. Os egípcios também acreditavam na reencarnação e na existência de vários mundos além da vida terrena. A religião egípcia também enfatizava a necessidade de manter a harmonia entre o mundo natural e o divino, através de rituais e oferendas. Além disso, havia uma grande variedade de deuses secundários, cada um deles com suas histórias e mitologias próprias, e todos eles eram considerados importantes para a vida cotidiana dos egípcios, e eram cultuados para proteção e bênçãos para as mais diversas situações e necessidades. A arquitetura egípcia é conhecida por sua grandeza e complexidade, com construções que refletem a riqueza e o poder da civilização egípcia antiga. As principais construções incluem: pirâmides, são os monumentos funerários mais conhecidos do Egito Antigo. Elas foram construídas para abrigar as tumbas dos faraós e suas esposas. A mais famosa é a Pirâmide de Gizé, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Templos. Os templos eram construções religiosas que abrigavam os deuses e deusas do Egito. Eles eram geralmente construídos em áreas sagradas, como perto de rios ou no topo de colinas. Um exemplo conhecido é o Templo de Karnak, um complexo de mais de 30 templos construídos ao longo de mais de 2.000 anos. Tumbas. As tumbas eram construídas para abrigar os restos mortais dos faraós, sacerdotes e outras pessoas importantes.
Elas eram decoradas com pinturas e inscrições que contavam a história da vida do falecido e sua relação com os deuses. Uma das tumbas mais famosas é a tumba do rei Tutancâmon. A sociedade egípcia do Antigo Egito era dividida em classes sociais distintas. A classe mais alta era composta pelos faraós e sua família real, seguida pelos sacerdotes, funcionários do governo e militares. A classe média incluía artesãos, comerciantes e agricultores bem-sucedidos. A classe mais baixa era composta por escravos, camponeses e outros trabalhadores comuns. Cada classe tinha privilégios e deveres específicos, e a ascensão na hierarquia social era geralmente limitada. A religião também desempenhava um papel importante na sociedade egípcia, com os sacerdotes tendo um status elevado e muitos dos cargos importantes sendo preenchidos por membros do clero. Invasões estrangeiras. O Egito foi invadido por vários impérios estrangeiros ao longo dos séculos, incluindo os persas, os gregos e os romanos. Estas invasões levaram ao saque e destruição de cidades e templos, bem como ao assassinato de muitos egípcios. Crise econômica. O Egito dependia fortemente da agricultura para sua economia, e as inundações do Nilo eram essenciais para a fertilidade dos campos. Quando essas inundações diminuíram, a produção agrícola também diminuiu, levando a uma escassez de alimentos e aumento dos preços. A crise econômica também foi agravada pela falta de recursos naturais, como minérios e madeira. Corrupção e desunião. A corrupção e a desunião interna também contribuíram para a queda do Egito. Os faraós perderam o controle sobre as províncias, e os nobres e os sacerdotes passaram a ter mais poder do que o governo central. Mudanças religiosas e culturais. A religião e a cultura egípcias também mudaram com o passar do tempo, e as crenças e práticas tradicionais foram substituídas por novas religiões e ideologias. Em resumo, a queda do Egito Antigo foi causada por uma combinação de fatores internos e externos, incluindo invasões estrangeiras, crise econômica, corrupção e desunião interna, e mudanças religiosas e culturais. A importância do Egito Antigo para a história mundial é inegável, pois foi uma das primeiras civilizações a desenvolver escrita, arquitetura monumental, sistemas políticos complexos, além de ter deixado uma rica herança cultural e artística. Ainda hoje, os arqueólogos e historiadores estudam as descobertas e as escritas dos antigos egípcios para entender melhor a história e a cultura da região. Deixe um like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até mais!